Pessoal, hoje a gente vai dar início aí ao nosso conteúdo, assim, empreendedorismo é uma disciplina que eu acho muito gostosa de conversar, né? É uma disciplina legal, porque ela dá margem para a gente direcionar o nosso assunto em muitas partes, né? É uma disciplina muito importante, dentro do curso, na minha perspectiva, né? Eu acho que é, é uma disciplina que você deve reforçar mais, sabe? Se é que o nosso curso ele é mais curto, né? Mas se fosse numa faculdade, seria interessante até criar disciplinas empreendedorismo 1, empreendedorismo 2, porque como a gente estava conversando, o empreendedorismo ele acaba se tornando uma opção profissional para vocês, né? Para a gente não ficar ali dependendo apenas de vagas na iniciativa privada, né? Isso não é legal. E também, se você ficar contando com concurso público, não é, às vezes, uma boa opção, porque nem sempre vai aparecer e tudo mais, e concurso também é concorrido e tudo mais. E, então, você, para evitar ficar muito dependente, você tem uma opção que é o empreendedorismo, que dessas opções é aquela que depende mais do indivíduo, né? Eu admiro muito, como eu já falei para vocês, admiro muito. E hoje, quando a gente for estudar o conceito, quando a gente estiver estudando esses processos que envolvem o empreendedorismo, os aspectos do empreendedorismo, alguns de vocês vão poder se identificar em maior ou menor grau em relação ao empreendedorismo, tá? Nós vamos continuar falando ainda dessas características dos empreendedores na próxima aula e por seguinte, né? Porque isso forma ali a base da disciplina, né? Entender o comportamento do empreendedor, quais são as características, né? O que envolve o processo de empreendedorismo, tudo isso é importante. E os empreendedores, eles são sempre fontes aí de inspiração e inovação aí para muitos, né? Para mim, principalmente, que sou da área de administração, eu tenho uma admiração especial pelos empreendedores. Aqui mudando no para o nosso primeiro slide, nós temos aí 3 slides de conteúdo, né? O empreendedorismo ele é formado por 4 aspectos básicos, né? São 4 aspectos básicos que te faz ser um empreendedor. Eu trouxe esses aspectos básicos antes do próprio conceito, porque aí nós já vamos alertando vocês sobre os pontos principais e depois a gente vai ver o conceito. O conceito ele é um pouco extenso, né? Mas cada palavra desse conceito é importante. O livro que eu estou usando para nossa aula de hoje chama Empreendedorismo. Só. Empreendedorismo. Ele é do autor Robert D. Isrich e Michael P. Peters. O livro que a editora é da Bookman. O livro que eu tenho em mãos, ele é da 5ª edição, né? Você vai achar edições mais novas aí dele. Foi um presente que eu ganhei de aniversário de um amigo de República em Viçosa. Então eu ganhei esse livro em 2007. Já tem aí seus 14 anos esse livro, né? Um grande querido amigo aí, durante a época de faculdade, né? Ele me deu esse presentão aqui e escreveu, olha, que esse livro possa te auxiliar na sua caminhada e que seja muito útil. E esse livro, ele foi e continua sendo um livro que eu utilizo muito, muito útil, com certeza, porque é o livro que eu utilizei e utilizo para estudar empreendedorismo na minha profissão, que eu utilizei para estudar para concurso, que eu utilizo para preparar minhas aulas, que eu dou como referência também para o estudo de empreendedorismo, né? Então é um livro muito bacana, esse livro, Empreendedorismo. E esses 4 aspectos, o livro logo começa falando de um pequeno histórico, né, a respeito do empreendedorismo ao longo dos séculos, mas para a gente, o que a gente interessa é conhecer esses aspectos e entender o conceito de empreendedorismo. E a gente ainda vai estar vendo hoje o processo de decisão, né? O que que leva uma pessoa
a tomar a decisão de ser empreendedora. Primeiro dos 4 aspectos básicos de ser um empreendedor é o processo de criação, tá? Bom, processo de criação, deixa eu ver, a sala aqui já deu uma enchida, legal. Boa noite para todo mundo. Pessoal, como eu falei para quem chegou agora, eu vou destacar esses 4 aspectos e depois eu vou detalhar eles mais quando a gente, no próximo slide, está trazendo aí o conceito. O primeiro aspecto básico do empreendedor é um processo de criação. O empreendedor é o cara que cria, é o cara que inova. A pessoa não se conforma do modo como as coisas estão e quer mudar. Então, o empreendedor é o cara que quer mudar, quer fazer diferente, ele é um inovador nato, né? Então, esse é um aspecto básico de ser empreendedor, tá? Então, é importante entender a diferença, porque existe diferença entre o chefe e o líder, existe diferença entre o empreendedor e o empresário, né? O empresário como a gente entende, né? O empreendedor é o cara que está sempre criando, inovando, mudando, né? E isso é uma das grandes características, inclusive, do sistema de mercado, né? O sistema livre de mercado, né? Então, o sistema livre de mercado, no qual cada um vai buscar fazer aquilo que lhe interessa, né? Para que seja mais vantajoso financeiramente para ele. Então, as pessoas são livres para escolher sua profissão, procurar se encaixar no mercado de trabalho, desenvolver, criar uma empresa e tudo mais. Então, essa é uma característica. E o empreendedor, ele é esse cara que incorpora o processo de inovação, tá? É o cara ali que vai estar sempre criando. Então, isso é uma característica do empreendedor. E o empreendedor, ele necessariamente é o cara que vai estar sempre iniciando um novo negócio? Não. Essa característica de inovação é uma característica pessoal. Você pode trabalhar numa empresa como funcionário tendo essa característica de empreendedor. Então, você vai ser um funcionário que vai estar buscando sempre novas formas de se fazer determinada tarefa, de novas formas de você solucionar um problema, né? São os empreendedores que trazem todas as inovações praticamente para o mundo, tá? São esses caras que criam é, tecnologias, são esses caras que desenvolvem medicamentos, são esses caras que criam automóveis, satélites, são essas pessoas, são os empreendedores que desenvolvem materiais, as empresas, né? Então, a grande parte de todos os benefícios que nós temos são devido aos empreendedores, tá? Não ao Estado, como as pessoas acham. O Estado é lindo. Não, o Estado não é lindo e nunca foi, né? O Estado, ele é muito mais fácil de causar um problema na vida da sociedade do que trazer uma solução. Então, são as pessoas livres que estão procurando uma forma. Então, tá todo mundo com frio. O que que vai fazer? Alguém vai lá, inventa o, um aquecedor. O outro vai lá, inventa, aprimoriza. Então, desenvolve o ar-condicionado, né? Aí o outro vai lá e aperfeiçoa. Então, são sempre as empresas, a iniciativa privada, que é a grande locomotiva aí de progresso na humanidade, né? Isso só se for possível se for numa economia de livre mercado, tá? Bom, pelo menos nesse tipo de sistema econômico, as coisas fluem melhor. Elas são mais... é, o ambiente é propício ao desenvolvimento. E é claro que quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente precisa notar umas questões importantes, né? Essa própria cultura de empreendedorismo, ela é mais forte em alguns povos e menos em outros. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito valorizado o empreendedor. Uma pessoa de sucesso para a cultura americana é o cara que abre seu próprio negócio, que cria algum produto inovador, que desenvolve alguma tecnologia, que oferece um novo serviço. Por isso que quase tudo, muitas coisas que são criadas são desenvolvidas lá. Por quê? Porque culturalmente, né, os Estados Unidos valoriza o homem que é empreendedor, né, o cara que cria seu próprio negócio, o cara que inova, tá? Então, isso é importante. Isso até reflete nas próprias
na própria legislação do país, né? Enquanto o Brasil é um país muito mais burocrata, mais dependente do Estado, um país onde é mais difícil você iniciar o próprio negócio, onde é difícil fechar um negócio, onde é difícil contratar um funcionário, onde tudo é mais complicado, né? Lá você tem muito mais flexibilidade, é muito mais fácil você conseguir empreender. Além do fato também de que o americano ele valoriza muito, né, o empreendedor. Ele vê como alguém aí de sucesso, tá? Além desse processo de criação, que é um aspecto básico de ser um empreendedor, né, um outro aspecto básico que a gente tem que saber que envolve o empreendedor é a dedicação de tempo e esforço, tá? É dedicado muito tempo e muito esforço, né, para você se tornar um empreendedor. Empreendedor nem sempre ele obtém um sucesso, né, evidente, nem todo mundo aí que, mas os empreendedores de sucesso, nenhum deles conseguiu sucesso sem ter essa característica muito nítida, né, que são pessoas muito dedicadas praticamente ao tempo integral ao seu próprio negócio, né, e isso exige um grande esforço também. Essa dedicação aí, porque para muitos empreendedores, é, a vida deles toda está em cima desse projeto que eles fazem de tudo para que consigam sucesso. Eles não podem falhar. A gente vai ver no conceito no próximo slide, mais detalhadamente, que de fato existe algumas implicações bastante negativas quando se falha em um processo de empreendedorismo, tá? Então, essa dedicação de tempo e esforço é necessária. Pessoal, pessoas preguiçosas não vão dar certo como empreendedores. Não vão dar certo. O empreendedor é para pessoa que tem garra. O empreendedor é para pessoa que tem ali, né, disciplina, garra. Ele quer conseguir, ele se esforça. Não significa que ele vai ter sucesso, evidentemente, né? Inclusive, muitos empreendedores tentaram uma vez, falharam, tentaram duas vezes, falharam e foram conseguir sucesso lá pela outras tantas vezes, né? Mas assim, são pessoas que colocam a sua energia, o seu tempo todo em cima desse projeto, tá? Eu já tô me adiantando alguns pontos, mas é importante isso. O terceiro aspecto básico de ser um empreendedor está relacionado a assumir riscos, tá? Ser empreendedor, você assume riscos. Se você é uma pessoa que gosta de ter uma vida segura e confortável, que não quer se arriscar, então aí outra característica. Isso aí, então você já descarta ser empreendedor, tá? Peraí que tá passando uma moto aqui. Bom, assumir riscos faz parte do jogo, tá? Faz parte do jogo. Então, o empreendedor, ele sabe que ele está fazendo uma aposta alta, no qual se ele obtiver sucesso, ele vai ter diferentes benefícios. Se ele perder se ele tiver problemas, ele também vai ter perdas aí consideráveis e a gente vai ver que as perdas não se resumem apenas às questões financeiras, tá? Então, é, a pessoa que arrisca, a pessoa que assume risco, a pessoa que põe aí a cara a tapa é uma pessoa aí que tem aí as características de ser um empreendedor, tá? Então, pessoas aí mais confortáveis, pessoas que não querem se arriscar e tudo mais, então elas já não têm essa característica. E o quarto aspecto básico está relacionado a recompensas, tá? Recompensas. Então, os riscos significa que se der errado, vai haver perda. Você está se arriscando. As recompensas significa que se der certo, você vai colher o fruto do seu trabalho, tá? E sobre os riscos ainda há uma questão importante que deve ser destacada, tá? O sistema de mercado, como eu falei para vocês, né, o capitalismo, conhecido, né, como capitalismo, é um sistema onde as pessoas correm riscos
né? Elas podem se dar bem, elas podem sair ali pela sua competência e mérito, elas podem sair de situações menos favoráveis economicamente e conseguir um espaço, assim como pessoas que têm fortunas, pessoas que têm condições, pessoas que têm empresas, elas podem ir à falência. Isso é possível, tá? Isso acontece. Mas observa-se que algumas superorganizações no mundo, grandes corporações do mundo, grandes, gigantescas corporações, né? Elas têm um poder de lobby, né? Uma influência política muito forte. E muitas delas, de forma criminosa, né? Acabam ditando algumas regras ali, dificultando o surgimento de concorrentes, né? Porque eles têm medo de perder o que eles conquistaram. Então, uma forma deles diminuir o risco não é eles oferecer um serviço de melhor qualidade, um preço acessível. Eles começam a ir para a parte burocrática, né? Tentando criar formas ali de se manter mais protegidos, tá? Isso também, saiba que isso vira e mexe aparece alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. Os 4 aspectos básicos do ser um empreendedor: processo de criação, dedicação de tempo e esforço, assumir riscos e recompensas. Agora a gente vai ver o conceito completo e a gente vai discutir mais detalhadamente alguns pontos, tá? Bom, mudando de slides, nós temos aí o conceito de empreendedorismo. Empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor. Eu vou parando aqui, né? Dentro das 4 divisões. O empreendedorismo, você cria algo novo, mas algo novo que tenha valor. Não é criar qualquer coisa, entendeu? A pessoa cria qualquer coisa e acha que está inovando. Se não tiver valor aos olhos do cliente, se não tiver utilidade, né? Se não, para então não, isso não é criar valor, né? Então não é simplesmente criar algo novo, nada. Quando você cria algo novo, empreendedor, ele cria algo novo que tem um valor agregado, algo que sirva para alguma coisa, algo que tenha utilidade, algo que satisfaça algum desejo, entendeu? Então, é importante esse detalhe. Você vai criar algo novo, mas algo novo com valor, tá? Então, lembrando, o empreendedor, ele tem esse comportamento de estar sempre inovando. E o empreendedor, ele tem esse perfil, sendo ele o empreendedor de fato, né, que monta a sua empresa, sendo ele funcionário de alguma organização, ou sendo ele um próprio funcionário público, né? Funcionários públicos com características de empreendedor, né? São pessoas ali que não ficam acomodadas, elas estão ali tentando melhorar as condições, criando facilidades para o seu próprio trabalho, né, desenvolvendo novas ideias, então também isso é uma característica. Então, processo de criar algo novo com valor, dedicando o tempo e esforços necessários. Empreendedor é o cara que vai acordar cedo e vai dormir de noite, tá? Não tem essa do cara achar que a vida vai ser mansa, é o contrário. Empreendedor é o cara que vai dedicar todo o seu tempo, ou quase todo o seu tempo, no seu empreendimento, tá? Então é o cara que acorda ali 6 da manhã, tá preocupado porque ele tem que terminar o trabalho que o cliente dele está pedindo, já era para ter entregado há 2 dias, então ele já vai antes das 7 horas da manhã ele já está abrindo lá o estabelecimento comercial dele, que está preocupado, trabalha, aí não vai ter tempo de ir para casa almoçar. Aí ele fala que vai comer um lanche na rua aquele dia. E aí à tarde ele está ligando para os fornecedores para ver se tem material para um outro pedido. E depois ele tem que resolver um problema no banco, né? Que ele não sabe se ele vai ter é, capital suficiente, né, capital de giro para fazer determinada ação, e depois ele liga para um cliente que ele está preocupado como é que ele vai buscar novos clientes, porque ele tem em mente que vai vencer, ele está pensando no funcionário, na necessidade de contratar um funcionário, né, e ele tem que pagar o aluguel do estabelecimento, e ele tem que ver com o contador a questão das notas fiscais e também das férias do funcionário. O cara não tem paz. Não ache que empreendedor é tranquilo,
tá? É muito trabalho. É muito trabalho, tá? E aí, quando você vê um cara de sucesso morando numa baita de uma casa, num baita de um carro e viajando, não ache ruim, tá? Porque nós, no nosso sistema educacional, né, muitas vezes nós somos levados a ver com maus olhos as pessoas de sucesso, tá? Infelizmente, nós temos uma influência negativa nesse aspecto. Eu estou aqui justamente para ajudar a quebrar isso, tá? Que bom que o cara tem sucesso na vida e vai ser feliz. Porque eu sou um cara totalmente pró e defendo as pessoas que ralam na vida, tá? Meus pais são empreendedores, cresci vendo o trabalho e o esforço deles, foi muito difícil, conheço outras histórias, então eu dou todo o mérito para essas pessoas que têm coragem de fazer isso, né? Então, eu falo isso porque muitas vezes há uma choradeira, né? O politicamente correto falando de justiça social. Esse papo comigo não cola, tá? Então, essas coisinhas de politicamente correto comigo não colam. Para mim tem que ter mérito, tem que ter competência, o cara tem que acordar cedo, porque foi muito sacrificado para muitos empreendedores e muitos quebraram. Na minha família quebraram 3 vezes, né? O que que acontece? Então, não é fácil, você vai ter que dedicar muito tempo e você vai ter que fazer muito esforço, principalmente no início do negócio. Depois que o negócio caminha, depois que você consegue ganhar um nome, você tem clientes já consolidados, você consegue manter um fluxo de caixa positivo e você já está mais estabilizado, depois de alguns anos, você vai conseguir colher melhores frutos do seu esforço, né? Aí você pode contratar um administrador profissional para gerenciar o seu negócio, né? Então, isso é importante, isso é extremamente importante, tá? Conheço pessoas aí que ficaram 10 anos aí na labuta muito corrida, lá pelo 11º ano que ele foi conseguir poder tirar um tempo para ele, né? Ele já não precisava ir todo dia de manhã para a empresa e sair de noite e dormir pensando em problema, com medo de processo, de algum erro do produto. Não. Então, assim, depois de um tempo, eles costumam colher. Isso não costuma acontecer de forma rápida, tá? Então, o empreendedor, cara, tem que ter garra, tem que ter em mente que ele vai dedicar tempo e esforço para conseguir aí lutar pelo sucesso, né? E muitos empreendedores cometem um erro, né? O erro de achar que vai montar seu próprio negócio e vai colher muito rapidamente os frutos do trabalho. Não é assim que funciona geralmente, tá? Bom, além disso, o empreendedor ele vai assumir, é, deixa eu ver aqui, é, a, a Ana Laura colocou um meme, exatamente, pessoal, né? Inclusive no IF nós temos alunos que saem empreendedores, né? Temos bons alunos aí que acabam se tornando empreendedores dos nossos cursos, né? Isso dá muito orgulho pra gente. Ela falou do meme, você acha que os memes são engraçados, né? Porque eles têm essa função aí, eles têm esse ponto de humor, né? Ah, eu sendo empreendedor, como que eu imagino que seria? Aí põe uma foto do cara na praia em Cancún. E como é? Aí põe o cara, né? Todo de qualquer jeito, trabalhando, ralando. E é assim mesmo, tá? Não é fácil ser empreendedor. E além do mais que, dependendo do local, por exemplo, no caso, nosso país não é um país muito amigável com o empreendedorismo, né? Então, assim, o cara sofre com a burocracia, com a tributação, com as leis, várias, né? Variadas leis aí para tudo, né? Então, assim, é complicado mesmo. Vamos aí discutir então. Então, tem que ter tempo e esforço necessário, assumindo riscos financeiros, psíquicos e sociais. Agora eu vou falar dos riscos aqui. O conceito ele trouxe um pouco mais detalhado para a gente entender. O empreendedor, ele coloca o dinheiro dele no negócio. Se ele perder, ele perde tudo. Ninguém vai cobrir os custos dele. Ele não tem segurança do risco que ele está assumindo. Entendeu? Então,
ele é de fato, né, similar a uma aposta. Por quê? Porque ele está colocando as suas economias, às vezes economias de alguns anos de trabalho, né, de dedicação e tudo mais, e muitas vezes as coisas não caminham bem. E ele acaba fechando e acaba perdendo aí aquele dinheiro, que pode ser muito significativo para a sobrevivência da própria família. No Instituto Federal, tem um professor amigo meu aí, que ele já foi empreendedor, ele tinha um negócio próprio e as coisas não deram certo e ele perdeu uma casa nessa brincadeira. Né? E não só uma casa, né? A casa foi uma das coisas que ele perdeu, né? Então, assim, você não tem segurança, né? É uma coisa arriscada. Então a pessoa vai lá, ela assume o risco financeiro, né? Ela tá perdendo, ela pode perder dinheiro e pode perder bastante, tá? Mas a- o risco, as perdas não se resumem apenas às perdas financeiras, que já é um problema, né? Mas você também tem os riscos psíquicos. Quais riscos psíquicos o empreendedor está passando? Pessoal, estresse, ansiedade, depressão. Isso pode levar a suicídio. Isso pode gerar divórcio. Isso pode fazer briga na família, briga com o sócio. Entendeu? A pessoa vai precisar tomar medicamento, vai ter que fazer tratamento. Por quê? Porque é muito pesado. Pode ser muito pesado o risco psíquico. A pessoa fica altamente estressada diante de alguns problemas, né? A ansiedade bate forte, ela vai ter que procurar um médico, né, para tratar desse problema. E muitos empreendedores, né, muitas vezes precisa de algum tipo de fármaco para ter um pouco de qualidade de vida. Às vezes você acha que, nossa, o cara é dono de tal negócio, tá com dinheiro, né? Mas é um cara assim que mentalmente ele não tá muito saudável. Ele sofre, ele tem ansiedade, ele confia, ele não pode confiar em todo mundo que trabalha com ele, né? Não é fácil. Então os riscos psíquicos são muito grandes, né? E isso é extremamente importante vocês terem em mente, né? Então, vira e mexe tem histórias aí infelizes, né? Infelizmente aí de histórias tristes aí que pessoas que acabaram aí se dando mal aí nesse processo de empreendedorismo, né? Porque é uma pressão psicológica muito grande, né? Às vezes nem tanto, às vezes mais ou menos, às vezes muito, tá? Isso, é claro, tem a ver com as pessoas, isso tem a ver o tamanho do empreendimento, várias coisas estão envolvidas nisso, tá? E além dos riscos financeiros e psíquicos, você tem os riscos sociais correspondentes, né? Então, são três tipos de risco. O que que são os riscos sociais? Os riscos sociais é porque o teu nome, né, da sua família, o modo como você é conhecido na sociedade, as coisas podem ir uma visão positiva para uma visão negativa facilmente, né? Nossa, você sabe o Júlio do metal, não sei do que. Ah, você sabe a Maria da loja, não sei da onde. As pessoas acabam agregando o seu nome ao próprio negócio. Ninguém fala assim, ah, você conhece a casa de decoração, não sei o que, feliz? Não, eu conheço a casa de decoração da Fernanda. Ou seja, os próprios empreendedores, eles estão atrelados aos seus próprios negócios. A pessoa e o negócio acaba quase que virando a mesma coisa. Então, os riscos sociais significa que se as coisas não derem certo para o seu negócio, você acaba tendo a sua reputação maculada, você acaba tendo aquela pessoa ali, ela tinha um negócio, ela quebrou. Às vezes você nem sabe o motivo, né? Às vezes é uma pessoa competente, honesta, que fez o possível, mas deu azar, teve pandemia, alguma coisa aconteceu e não deu certo, né? Ela foi roubada por funcionário, tem vários casos, né? E aí as coisas não deu certo, mas aí você acaba correndo esse risco social, no qual você está atrelado ao nome do seu negócio. Se o seu negócio tem uma reputação ruim, você carrega essa reputação ruim junto, tá? Então, vocês hoje estão vendo que no início do estudo do empreendedorismo as coisas são mais
complexas aí do que a gente imagina, né? Envolve muito mais coisas aí do que a gente imagina. E, por último, né, recebendo as consequentes recompensas da satisfação e independência econômica e pessoal. É evidente que se você consegue ter sucesso, né, se você conseguiu ter sucesso no seu empreendimento, aí vem a parte boa. Nossa, professor, me desanimou, porque você está me assustando. De fato, esses 3 primeiros inícios aí são mais assustadores, né? Por quê? Porque, nossa, isso significa que eu tenho que ser muito criativo? Não. Você precisa criar algo novo, você precisa oferecer alguma coisa que agregue valor. Ah, mas eu não consigo criar nada novo. Não, pessoal. Às vezes um atendimento melhor é uma inovação, né? Às vezes um pós-venda, uma simples ligação para o cliente já é um processo de inovação que você está criando valor no seu próprio negócio. Não precisa pensar em criar um produto novo, um serviço novo, tá? Pense em alguma coisa que você vai melhorar no seu produto ou serviço. Pode ser no atendimento, na forma de pagamento, você pode deixar o ambiente mais agradável, entendeu? Uma sala de recepção melhor, tá? A gente não. São poucos os caras que têm um insight incrível e entram para a história da humanidade. O cara que criou a internet, entendeu? Não estou falando desse nível de inovação. Falando de coisas simples que você poderia adotar no seu negócio, que muitas outras empresas adotam e que você ainda não adotou, tá? Aí é evidente que você vai ter, depois eu falei de que você vai ter tempo e esforço necessário, e isso é realmente uma coisa que as pessoas devem levar em consideração, tá? Porque não é trabalho fácil, tá? Tem que ver se encaixa no seu perfil. E também que há alguns riscos que envolvem o empreendedorismo, tá? E aí, finalmente, as recompensas dando certo, né? Você conseguindo aí se estabelecer, você vai ter a satisfação da independência econômica e pessoal, né? Você vai ter ali a sua fonte de renda segura, entre aspas, né? Segura entre aspas, né? Mas vamos colocar em situações normais. Sua loja está vendendo, né? Você tem uma empresa que tá atendendo, está vendendo produto. Então você tem a sua independência econômica, né? A sua fonte de renda está dependendo ali de você. Você não depende de patrão, você não depende de, de governo, né? Isso é interessante. E é evidente que para as pessoas que têm um perfil de empreendedorismo, a pessoa que gosta de empreendedorismo e vira um empreendedor, isso dá uma satisfação pessoal muito legal, tá? Assim como eu falei que pode trazer problemas, uma pessoa que cria um próprio negócio de sucesso, ela vive muito feliz, porque ela realizou um sonho. Os empreendedores geralmente são pessoas que aquilo ali é o sonho, ela quer fazer isso na vida dela, ela gostou e imagina uma pessoa que consegue se realizar nesse aspecto. Então isso traz muita satisfação, muita alegria. E essa independência econômica, só para finalizar, revoltando aqui nela, qual que é o limite dela? Não tem limite. Não tem limite. Pode ser que seja meio salário mínimo aí por mês de ganhos, um salário mínimo, um salário e meio, pode ser que seja 10 salários, pode ser que seja US$ 1 milhão por mês ou US$ 1 milhão por semana, né? A gente não sabe, não tem limite de ganhos o empreendedor, tá? Então vai lá ver se o Zuckerberg lá do Facebook, quantos bilhões ele tem, o cara da Amazon, Jeff Bezos, o que é o homem mais rico do mundo, né? Então assim, são pessoas, você não tem limite. Então, o empreendedorismo é uma área assim de alto risco, pode dar bom, pode dar ruim, né? Pode perder suas coisas, pode ganhar muito, né? Depende de você, só que é evidente que ao longo das aulas, e a gente vai continuar falando nas próximas aulas, que isso exige disciplina, né? O cara não vai achar que vai acordar 10h30 da manhã e vai lá ver como é que tá o negócio, tá? Não é assim que funciona, tá? Então, assim, o dono sempre precisa estar com os olhos próximos no seu negócio. Por quê? Porque o que eu conheço de história de gente que rouba o patrão não tá no gibi, tá?
Em vários lugares que eu passei. E isso é muito triste, tá? Isso é muito triste. Então, o dono precisa ainda estar atento a esses detalhes. Bom, vamos aí partir aí para o último slide, que tem vai falar do processo de decisão de empreender, tá? Deixa eu dar um alt tab, ver se vocês estão bem. Todo mundo está bem aqui. Ok. O processo de decisão de empreender, ele tem 3 pontos aqui interessantes para se saber, né? Quando que uma pessoa decide, não, agora eu vou virar empreendedor, beleza, né? Gostei, aprendi algumas coisas, vou correr atrás de informações, vou pesquisar na internet, vou atrás do Sebrae, né? Eu vou começar a bisbilhotar, vou começar a pesquisar aí sobre a área as áreas que eu tenho interesse, né? Eu vou usar aí algumas ferramentas que me ajudam a identificar a lucratividade do setor que eu pretendo, vou começar a dar uma olhada na concorrência na cidade, na região. Como é que, entendeu? É uma delícia, ó, empreendedor show de bola. Eu começo a pensar. E aí, processo de decisão de empreender. Bom, 3 pontos. O primeiro, desejo de criar o próprio negócio. É evidente que uma pessoa que decide abrir o próprio negócio, primeiro ponto é ela ter esse desejo. Ela quer, né? Abrir o próprio negócio. Ela tem essa vontade, ela vê que ela gostaria de ser mais independente, porque o empreendedor ele é muito mais independente trabalhando para ele, né, do que na iniciativa privada, mas isso demora um tempo, mas depois essa independência vem de fato, né? E essa questão do desejo de criar o próprio negócio, ela está muito relacionada às influências que nós temos na nossa vida. Quais influências, pessoal? Influências da cultura, né? Como eu falei para vocês, alguns países é, são mais, têm uma cultura mais amigável para o empreendedorismo, outras menos, outras bem pouco, né? Então, culturalmente, como que nós vemos as pessoas aí que encaram o desafio, né, de trazer soluções? Interessante. Além do aspecto cultural, né, você tem uma influência muito grande da família. Famílias de empreendedores tendem a continuar sendo empreendedores. Então, conheço família que o cara tem, vamos supor, o açougue, a mulher tem uma loja de sapato, o outro irmão tem não sei o quê, a mãe tem um restaurante, né? Famílias que já têm empreendedores, elas costumam influenciar muito no processo, nesse processo de desejar ter o seu próprio negócio, né? E até por isso eu vejo que uma influência que eu mesmo tenho, né? O fato que eu gosto tanto de empreendedorismo, tá? Porque na minha família, né? Meus pais e alguns outros familiares, eles optaram por serem empreendedores, né? Resolveram criar seus próprios negócios, tocar aí na cara e na coragem, quebra a cara, perde dinheiro, perde não sei o quê, começa de novo e vai indo, né? Vai indo. Então, a influência familiar é importante, né? É, colegas de Aqui ele coloca como colegas de turma, né? O Bidish, mas os próprios amigos, né? Os amigos tendem também a ter uma influência nessa decisão, tá? E professores também, né? Professores dos cursos de administração, por exemplo, né? Então você está fazendo um curso na área de administração e você tem influência não só do professor de empreendedorismo, que vai ser bom se o cara gostar, né? Porque É, como eu disse, nem todo mundo tem essa pegada. Então tem perfis aí de um cara mais, uns que tem mais características mais empreendedoras, outro com uma outra característica diferente, né? E tudo mais. Mas não, vários professores podem te influenciar, né? Nessa, nesse seu desejo. O segundo ponto relacionado ao processo de decisão, tá? A percepção de que isso é possível. Queria ver se tinha mais alguma informação aqui, porque eu faço uns rabiscos no meu livro aqui. É claro que se você toma a decisão de iniciar um novo negócio, você só vai fazer isso, primeiro, se você quiser isso. Segundo, se você perceber
que é possível criar o negócio, tá? Então, o que te ajuda a perceber que é possível iniciar um novo negócio? Formação profissional, né, conceitual. É evidente que uma pessoa que tem formação na área de administração, ela tem mais conhecimento, mais ferramentas para iniciar seu próprio negócio. Não é necessário ter essa formação. O cara é semi-alfabetizado, criou um negócio, um negócio de sucesso, perfeito. O cara nunca estudou administração, criou um negócio de sucesso, perfeito. Tanto que você vê história de empreendedores, você vai ver advogados, médicos, veterinário, engenheiros, né? Não é necessário. Mas é evidente que uma formação conceitual na área é importante. Uma pessoa que tem aí conhecimentos na área de administração, isso já conta como algo que te ajuda, né, a perceber de que isso é possível. Por quê? Porque você mesmo vai tomar as rédeas da gestão do seu próprio negócio. Uma outra coisa importante para falar sobre a percepção, né, é conhecimento na área que você pretende atuar. Tá? Isso é importante. Mais uma vez, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Então, se eu resolver, vou resolver montar uma loja de material elétrico e tudo mais. Não sei como é que funciona o setor, não sei quais marcas existem, quem são os fornecedores, como que é o mercado, como que são os clientes. Eu não sei de nada a respeito. Isso me impede de montar uma loja de materiais tal, elétricos e tudo mais, né? Não, não me impede. Porém, se você trabalha, se você tem experiência, se você conhece a área, é claro que isso conta como um ponto a favor. Você ter experiência na área que você vai atuar ajuda muito. E é muito comum pessoas que trabalham dentro de uma área, a partir de determinado momento, tomar a decisão de tocar o seu próprio negócio. Se você tem conhecimento na área, isso te auxilia bastante, né, a perceber que é possível. A própria percepção que você tem pela cidade, você está andando pela cidade, você está com umas ideias na cabeça, aí você começa a pensar, pensar, pensar. Nossa, em São João não tem isso, mas eu acho que é uma boa ideia. Aí você começa a olhar se tem mesmo, começa a ver a concorrência. Eu acho que esse tipo de negócio vai dar certo. Então, né? Isso todo mundo tem, que é começar a analisar uma ideia dentro do ambiente que vai ser estabelecido. Se é em São João, se é em São Carlos, se é em Belo Horizonte, não interessa. A pessoa vai começar a analisar se, se é viável a ideia dele. Tá? E ainda, e por último, a respeito da percepção que isso é possível, está envolvido dinheiro para você iniciar um novo negócio. Tá? Claro, você faz um levantamento financeiro e vê se você consegue aí dar os passos iniciais financeiramente. Nós vamos falar muito sobre isso, pessoal. Não se preocupe, tá? Nós vamos falar sobre todas essas coisas, na verdade. E o terceiro ponto e último do processo de decisão de empreender é a mudança de estilo de vida, né? Você vendo que você deseja, de fato, passar por essa experiência de empreender, e você percebe que isso é possível, e essa percepção envolve formação, conhecimento na área de atuação, a própria análise da ideia no ambiente, e assim como o dinheiro necessário. Você viu, você vai lá no checklist, vai falando, ok, isso tá ok, isso tá ok. Aí você chega finalmente na decisão de mudança de estilo de vida. Você fala o seguinte, olha, eu quero novos rumos para minha vida profissional e pessoal, porque quando você toma uma decisão dessa, não é uma decisão apenas a nível, né? Nível profissional, né? Não. A decisão vai envolver sua vida pessoal, tá? Vai envolver tua esposa, teu marido, teus filhos, entendeu?
tem que ficar atento a esses detalhes também, né? Vai mudar seu horário de acordar, seus finais de semana geralmente são trabalhando, algumas vezes para resolver problema, e por aí vai, tá? É, encerramos, deixa eu dar um alt tab aqui para ver se vocês estão bem, né? Se estão bem. Encerrando aqui a nossa aula, tá? Vou deixar um último slide aqui, e queria saber se vocês têm dúvida. O último slide, eu coloquei uma frase legal do Tom Jobim, né? Tom Jobim, para quem não sabe, foi um músico aí de destaque brasileiro, né? Do Bossa Nova. Ele tem uma frase bastante interessante que ele fala que no Brasil o sucesso é uma ofensa pessoal, tá? O que ele queria dizer com essa frase, né? Ele fala assim que parece que quando você tem sucesso na tua vida, isso incomoda os outros, né? Parece que você está ofendendo alguém quando você consegue progredir na sua vida, às vezes você consegue um emprego melhor, você passa numa faculdade, você vai fazer um curso, você conseguiu melhorar, mudou para uma casa melhor, você conseguiu, né, na medida que você vai aí obtendo um pouco de sucesso, porque não é fácil, né? Isso parece que ofende, né? Então, eu achei legal pôr essa frase dele, pela primeira vez eu pus no slide, porque é justamente aquilo que eu tratei no início, né? Não pense que é fácil. Para algumas pessoas podem até ter sido fácil, seja por sorte na vida ou porque ela utilizou de algum subterfúgio que não é dos melhores possíveis, né? Alguma coisa feia, vamos dizer assim. Tudo bem, mas eu não sou essa pessoa. Você tem que ver que muitas pessoas estão ralando, né? Eu daqui de onde eu estou dando aula, eu estou vendo vários negócios aqui, pequenos negócios na minha rua. Eles ralam, né? E eles estão lutando, eles estão oferecendo para a sociedade várias coisas boas, né? São eles que trazem progresso para a sociedade, são eles que pagam os impostos também, né? Que sustenta tudo. Então, eu tenho muita admiração por essa galera que tem garra, né? O cara ali do pet shop, o cara que tem uma pequena venda ali, que tem uma quitanda, esse pessoal para mim é muito guerreiro. São eles que realmente eu admiro, sabe? Então, empreendedorismo, ele vai lhe dar, né? E é uma forma até que eu penso assim, eu presto homenagem a eles mesmo, porque esses caras têm garra, sabe? Não é para burocrata de serviço público. A gente vai ter aulas e mais aulas, a gente vai ter muita coisa para ver nessa disciplina, tá? Eu espero que vocês curtam bastante.